aqui é Simone do Ateliê Juruberba. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse porta-cartão lindo aqui, que tá personalizado aqui para Helena. E esse chaveirinho também que vai de brinde, para fazer um kitzinho fofo, né? Então, eu achei que esse chaveirinho complementou bem, principalmente quando a gente coloca a personalização nas duas peças. Então, hoje a aula vai ser desse daqui, que eu acho que combina mais com mulher, né? Pelo fato dele ter esse botãozinho e tal. Se você quiser prender aqui alguma coisa para pendurar, pode prender. Eu quis fazer ele assim, porque já tem bastante detalhe nele. E se você quiser assistir a aula também, tem uma aula aqui que eu vou deixar só do masculino, que tem um modelo que eu acho que combina mais com homens. Aí eu vou fazer a versão masculina, eu vou deixar a aula separada, porque quando você quiser fazer o feminino, você não tem que assistir a aula do masculino toda de novo. Quando você quiser fazer o masculino, não tem que assistir a aula do feminino. Então eu vou postar as duas aulas separadas, mas todas hoje, então vai estar uma atrás da outra aqui no perfil, tá bom? Então vamos começar cortando o material pra gente fazer esse daqui da Helena. Um material que gasta bem pouquinho. Esse aqui que eu vou usar é o Soft Color. Tem que ser, não precisa ser. Pode ser qualquer material que você quiser. Se for para brinde, você pode usar até 0,8, tá? Esse daqui, Soft Color, é corte seco. O que significa isso? Quando você corta, olha, ele fica com um ótimo acabamento. Ele não desfia, tá? Igual desfiaria e ficaria umas rebabas feias se fosse o Prada, se fosse o Doll. Mas tem um jeito de fazer acabamento também neles, né? Se você cortar no 0,8, esse acabamento lateral aqui, por exemplo, você pode usar a borda italiana. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a colocar a borda italiana. Então, para você que tem plotter de recorte e vai comprar um molde comigo, o arquivo vai para você, você pode cortar na sua plotter. No formato que a sua plotter lê. Se você tiver silhuete, você vai receber o arquivo em Studio 3. Se você tiver ScanCut, você vai receber em FCM. Se você tiver Cricut, vai receber em SVG. Mas também vai o molde em PDF. E o molde em PDF é esse aqui, ó. Tá? Aqui eu cortei num papel cartão mais grosso, mas se a sua impressora não imprimir grosso, você pode imprimir na impressora normal e transferir o desenho para um papel mais grosso, para você ter seu molde sempre com você. Simone, eu quero fazer no Montana. Pode fazer, o Montana vai ficar maravilhoso. Eu vou fazer no Soft Color porque essa cor é linda. E o da Helena a gente fez nessa cor, vocês gostaram muito, foi sucesso lá no Instagram. Então vamos fazer também. Eu acho que eu vou deixar uma bordinha aqui, porque eu não sei se o sintético tá cortado bem retinho. Então, a primeira coisa que você vai fazer, desenhar o molde, né? Se você não tiver plotter de recorte. Se você tiver plotter de recorte, vou te mostrar eu cortando daqui a pouquinho também. Então, ó, esse daqui não tem furo nenhum. Já essa partezinha tem o furinho para botão. Esse furinho para botão é muito importante, que é o furinho que vai abotoar aqui, tá? Então, você vai desenhar o furinho também. Faça as curvinhas direitinho para você cortar e ficar bem bonitinho. Para ninguém falar, ah, Simone, para ela é fácil porque ela tem plotter de recorte. Claro, gente, que se eu comprei uma máquina para facilitar minha vida, eu vou usar. O que não quer dizer que eu não consigo trabalhar sem ela. Consigo, sim, trabalhar sem ela, tá? Agora, essa parte aqui não tem furo. Então, para ninguém falar que só fica bonito porque eu tenho a plotter, vou cortar a mão aqui com vocês. E essa abinha aqui é essa lindeza aqui de fechamento. Qual botão eu usei? Botão /80. Pode ser colchete? Melhor ainda se for colchete, que ele é menor, né? O meu aqui ficou meio grande, mas dá pra usar ele também. Você viu ali que se você tiver só ele, tranquilo também. Então, esse daqui também eu tenho que desenhar onde vai ser o furo, tá? Como você que não tem plotter vai cortar na tesoura, esse furinho aqui vai ser feito ou alicate ou balancinho. Aí, como brinde, eu mandei também, ó, vai ter também esse chaveiro, que é essa lindeza aqui, tá? Esse chaveiro parece muito simples, mas com a ferragem e os componentes certo, olha que luxo que ele fica. Então, eu vou mandar ele como brinde pra você que comprou esse projeto, tá? Lembrando que, comprando o projeto que é baratinho, vai o molde das duas aulas, que é o masculino e o feminino, vai os arquivos de corte e o molde em PDF. Então, você pode fazer como quiser. Esse também tem furo, peraí. Essa posição dos furos aqui, ó, é importantíssima para na hora que dobrar, ele bater certinho, tá?
Então, é isso. Agora vamos cortar. Simone, como você faz para cortar e ficar um corte bonito? Primeira coisa, tesoura amolada, né? Ó, tesoura bem amolada. Eu vou só separar esse pedaço aqui. Eu gosto de separar os pedaços e cortar um por um. Ah, lembrando, gente, que essa parte aqui são duas, viu? Desenhei só uma e não pode. Foi até bom eu errar. Aqui, ó. Essa parte são duas. Não pode ser uma só de jeito nenhum, tá? Essas são duas vezes. No molde tá até escrito aí, 2 vezes. Que é ela que vai fazer, ó, as costas e a frente, tá? Que aqui tem um bolsinho. Então, vamos cortar. Para cortar bem retinho, o que que eu faço? Eu tento manter sempre a tesoura, ó, reta. Sem fazer zigue-zague. O máximo que eu puder cortar reto de uma vez só, ó. Eu corto, tá vendo? Aqui na curva, ó, eu venho mais para trás, que aí eu vou cortando e girando o material na tesoura. É o material que eu giro, ó. A tesoura tá parada e eu giro o material, tá? Ok? E olha só. Não faz diferença se você não tem plota de recorte. Deixa eu tirar esse excesso daqui. Pra gente colocar nas partes que já estão cortadas. Vamos lá cortar o chaveiro aqui. O chaveiro com cortes retos, ó, fica bem mais fácil. Acabou o espaço da tesoura, você abre de novo. Mas quando tiver de espaço na tesoura, você corta reto, tá? Esse ângulo aqui é 30 graus. Aí você vai furar, pesponta se quiser, coloca uma argola. Eu gosto de colocar argola antes de colocar o rebite, mas dá pra colocar argola depois também. Eu prefiro pra não machucar o material. Mas você vai ver, é muito fácil de fazer o chaveiro. Ok? Então vamos lá, pulo do gato. Essa parte aqui é onde eu vou costurar esse. Quanto, Simone? Pode descer aqui 2 centímetros, tá? Não precisa ser exato, mas tem que ser no meio. Então, você vai dobrar aqui. Se você tiver alguma coisa pra marcar, você marca o meio e posiciona ele aqui pra costurar. Bem no meizinho, tá? Eu costurei tudo antes. Olha, eu fiz pesponto em tudo antes. Então, eu fiz pesponto aqui, aqui, nessa parte. Você vai ver. A gente vai fazer junto também. Mas se você preferir menos costuras, se você acha que seu ponto não é bonito, esse pesponto não é obrigatório. Então, numa parte eu prendo esse. Na outra parte, vai ser esse bolso. Só que esse bolso não vai encostar aqui embaixo, não. Ele vai ficar no meio, tá? Ele vai ficar centralizado. Porém, na hora que começa essa quina, é quando acaba essa entrada. Então, você vai pegar um e colocar no outro assim, posicionar direitinho, ó. Quando acaba o de baixo, começa o de cima. Pra que isso? Pra evitar costurar 2 camadas. Aí, depois disso, você vai posicionar ele aqui no centro. Então, ó, tem que sobrar uma beiradinha embaixo, tem que sobrar do lado, tem que sobrar do outro, tá? E tem que ficar reto. Então, você mediu isso, você já sabe onde você vai costurar esse. Aí, você vai costurar aqui embaixo, ó. Você vai ver e a gente vai fazer junto. Depois que você costurou esse aqui embaixo, aí sim, você posiciona esse novamente. Clipa, cola, o que você achar que vai facilitar a sua vida, tá? Aí, você coloca ele aqui na posição, aí sim, você vai costurar aqui, ó. Pegando este, depois este e seguir, fazer o contorno todo, acabar aqui. Aí você vai ter esse bolsinho e esse bolsinho. Claro que esse bolsinho já tem que estar furado, tá? E pespontado, se você quiser fazer pesponto nas bocas.
Aí, depois disso, é que a gente vai juntar com esse, que já vai estar com esse aqui preso, e costurar daqui até aqui, tá bom? Tranquilo, vamos pra máquina. Ah, eu vou mostrar primeiro cortando na plotter, pra quem tem plotter, rapidinho, e vamos pra máquina. Primeiro eu começo cortando o meu material. Aqui vai ser o soft color. Eu vou cortar uma parte dele, porque eu não preciso colocar ele todo na base. Eu não preciso aqui colocar um pedaço de 30 por 30, tá? Porque vai sobrar, porque a peça que a gente vai fazer é bem pequena. Mas você pode cortar uma quantidade que você considere que vai caber todos os arquivos. Por isso que tem a parte certa de você arrumar a base. É depois que você clica em criar, que você vê o molde ali na base de corte, é que você vai saber a quantidade que você vai precisar de material. Aqui eu cortei um pouquinho a mais, que era uma beirada que estava sobrando lá no meu soft color. Então, sempre tem que posicionar a fita crepe em todas as bordas. Eu não vou colocar a fita crepe na borda de baixo, porque o meu material está maior do que a minha base, tá? Então, eu só vou colocar desses 3 lados. Mas o certo é base com muita cola e sempre colocar o material com direito para baixo, porque ele cola melhor na base. E mesmo assim tem que colocar fita crepe em tudo, combinado? Qual configuração de corte usar? No caso do soft color, eu gosto de usar a configuração couro 1.6, porque é mais ou menos a espessura do soft color mesmo. Como a minha lâmina já tem 3 anos, eu nunca troquei minha lâmina faca, que aqui eu tô usando a lâmina faca na Cricut Maker. Eu coloquei essa configuração e coloquei mais na pressão, tá? Porque minha lâmina já não é mais uma mocinha, né? Já na Cricut Explorer, você vai escolher a configuração couro legítimo, tá bom? Pode colocar pressão mais também e o resto é igual. Montar, tudo isso é igual. A diferença é que você vai estar usando a lâmina preta de ponta profunda e vai usar a função couro legítimo. Então, vamos cortar aqui o material. Eu não vou filmar todo o processo, porque o resto é básico, né? E vamos pro finalmente. Finalizado, ele passou algumas vezes, 3 ou 4, e agora eu vou ver aqui como que ficou o corte. Olha, ficou muito bom o corte. Antes de você tirar a base, você pode ver se cortou direito. Se não tiver cortado até a última camada, você pode clicar no C e pedir para repetir o corte, tá? Mas ficou muito bom. Olha aqui o pinguinho que mesmo a lâmina faca faz. Eu vou te mostrar. Olha o tamanhozinho desse pinguinho que a lâmina faca faz, que é o buraquinho que eu vou colocar o botão. Eu coloco um 0,3, tá? Fica a dica aí para você. Aí eu não preciso usar a balancinha para furar. Agora vamos costurar. Essa parte aqui é para todos. O que que eu vou fazer? Eu vou pespontar todas as partes retas, as partes que vão ficar abertas. Aquelas partes que vão receber cartão, que vão receber carteira de habilitação. Então, ó, eu já vou aproveitar, tô dando retrocesso início e final, ó. Mas eu tô aproveitando também para não precisar cortar a linha de um para o outro. Então, eu já vou aproveitando e costurando todas as partes e fazendo o acabamento, porque eu acho que peça feminina com bastante ponto, com um ponto bem bonito, fica muito legal. Se o ponto da sua máquina não for muito bonito, não preocupa, não é obrigatório fazer esse pesponto, tá? Não faça, é melhor não fazer do que fazer feio, né? Aqui eu tô usando linha de nylon 40, que é a minha preferida ultimamente, e tô usando ponto número 5. Agora eu separo as partes, né, que eu costurei junto, e eu vou ter que queimar também para poder não desfiar, porque eu deixei uma pontinha muito pequenininha. Então eu pego aqui o meu isqueiro e venho queimando todas as partezinhas, impedindo que essa linha se desmanche, porque linha de nylon, ela escorrega demais. Então, você precisa selar queimando as pontas após toda vez que você cortar, você precisa selar, tá? Toda linha de nylon, seja ela 60, 40, tá? Independente. Eu tô aqui queimando todas as pontinhas de todos eles. Agora eu vou pegar uma das partes principais, eu tenho que achar o meio para eu poder colocar a aba. Eu só dei uma dobradinha para eu achar o meio, coloco 2 centímetros para dentro e eu vou costurar. Vou fazer bastante retrocesso para essa abinha ficar bem presa, tá? A linha que eu tô usando é linha branca, eu acho que tá ficando muito bom mesmo pro lado de dentro, ó, tá?
queimo, né, para variar, tem que queimar, e vou deixar reservado. Agora, eu vou posicionar um bolsinho no outro, porque eu te mostrei que eles são complementares. Eles não ficam sobrepostos na lateral, só para eu saber a posição onde eu tinha que costurar esse. Esse bolsinho tem que ficar no meio, ele não vai ficar encostado lá embaixo na borda, tá? Então, para isso, eu precisei medir com as duas partes. E agora sim, que eu costurei a parte de baixo do bolsinho para não deixar aquele cartão cair, eu posiciono essa outra parte. Você pode colar se você quiser sentir mais segurança. Passa uma colinha de artesanato para ele fixar, para você poder costurar o resto. Agora eu começo a costurar, olha, lá de cima, ó. Eu tenho que costurar desde lá de cima, do bolsinho de cima, porque os dois bolsinhos formam um só, tá? E olha só, ele não vai até a borda de baixo, nem nas laterais. Ele vai sobrar um pouquinho para cada lado. Termino com um pequeno retrocesso e tá bonitinho o nosso bolsinho já colocado. Simone, não seria bom já colocar o botão? Sim, você poderia, assim que acabou o pesponto, já colocar o botão. Eu deixei para colocar depois, mas não tem problema. Agora eu vou juntar a parte de trás com a parte da frente. Ele tem que ficar bem niveladinho, porque aqui a gente não vai refilar mais, tá? Senão vai ficar muito pequeno o porta-cartão. O tamanho já tá exato. Então, ó, começo com um retrocesso bem forte, meio pé de máquina e venho fazendo toda a costura. Aqui em tudo que a gente costurou é meio pé de máquina. Foi meio pé de máquina no pesponto, tá sendo meio pé de máquina no fechamento. E isso é para bater certo e caber os cartões. Se você usar um pé de máquina, não vai caber os cartões, tá bom? Acabamos aqui essa parte, aí eu tô cortando todas as linhas e vou queimar o que for preciso queimar, tá bom? E nós vamos trabalhar no chaveiro. Eu nem queria, mas como eu fiz pesponto em tudo, eu achei melhor fazer pesponto também no chaveiro para ele conversar com a peça. Então, eu comecei do meio, de onde vai ser a dobra, e eu vou fazer a amarra atrás. Então, eu não fiz retrocesso nessa parte do chaveiro. Então, eu vou costurando aqui com meio pé de máquina, viro, sempre fazendo uma curvinha bem perfeitinha ali, tá? Quando eu chegar perto do outro, eu paro. Eu não dou retrocesso nem no início, nem no fim. Agora eu venho pro lado avesso e puxo a linha principal que estava na frente para trás, para ficar lá atrás junto com a bobina. Quando eu faço isso, eu amarro. Então, eu pego 2 e 2 e dou 2 nós, 2 a 3 nós. Depois que eu fiz os nós, eu recorto e queimo. Assim, fica muito mais discreto o acabamento. Na hora que eu dobro aqui para poder fazer o fechamento, eu prefiro já colocar argola de uma vez. Você pode colocar argola depois? Pode, mas eu prefiro colocar antes para não machucar meu material e nem quebrar minha unha, né? Tentando passar dentro da argola. Coloco um rebite e agora é no balancinho. Vamos lá. O rebite que eu tô usando é número 3, dourado. Então, eu tô usando aqui a matriz de rebite número 3. O meu balancinho tá com um barulho meio irritante, né? Mas porque eu pintei e não engraxei de novo. Mas é só isso, olha, só apertar esse rebite, ficou ótimo. Agora nós vamos colocar o botão. Para colocar o botão, eu preciso trocar todas as matrizes. Então, eu vou trocar aqui pela matriz de botão e já volto. Se você tem dúvida de como calibrar o balancinho quando você troca a matriz e como aplicar todas as ferragens, eu tenho uma aula completa aqui no YouTube ensinando tudo sobre balancinho. Como calibrar cada um dos tipos de matrizes e como aplicar o botão assim, ó, perfeitinho, de modo que ele não solte na mão do cliente depois. Agora aqui a gente vai colocar a parte de baixo. Não tem problema dele ter ficado apertadinho assim, porque ele é bem na borda, então vai ser bem tranquilo da gente colocar. Tenho que trocar a matriz de novo, porque a matriz do botão da parte de baixo é diferente da matriz do botão da parte de cima. Ou seja, botão /80 possui uma matriz de 4 partes. A parte de baixo do botão eu já coloco aqui dentro, ó, já deixo aqui na posição. E a parte de cima eu coloco lá na matriz. Já vou posicionar aqui, vai ficar um pouco desconfortável para você ver. Mas para mim tá super tranquilo a técnica, sabe? Eu não preciso fazer força, não machuco o material, tá bem tranquilo, ó. O importante é não deixar pegar nenhuma parte que não deveria lá. Ficou certinho, só o que precisava. Eu vou abotoar aqui para você ver que o botão ficou ótimo.
E o botão novo é meio durinho assim mesmo, né? Mas olha ele abrindo, facilidade. Parece mentira, né? Mas era só isso. O nosso porta-cartão está pronto. Vamos colocar uns cartões aqui dentro para você ver como que é muito fácil e o cartão fica bem firme. Ele não fica deslizando, ele não encosta um no outro, tá vendo? Olha que bonitinho. E aqui ainda tem um bolsinho maior que você pode colocar mais cartões, pode colocar CNH, pode colocar dinheiro, tá? E nada vai cair, porque como toda mulher é muito segura, a nossa bolsinha tem esse fechamento de proteção que deixa tudo mais seguro e mais lindo, né, gente? E esse chaveirinho complementando, tá tudo de bom. E para ficar melhor ainda, personalize o seu com filme de recorte. Obrigada por assistir e até a próxima!